Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Ouça, nós estamos falando nesta semana sobre exatamente o caminho para a redenção, a restauração, o resgate do homem através da ação de Cristo, através da sua entrega na cruz do Calvário, do seu sacrifício na cruz do Calvário para libertar o homem do pecado. E nós estamos falando sobre vários textos. Ontem falamos exatamente isso. Jesus dizendo: eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Aleluia. Mas nesta manhã nós vamos falar também de um texto icônico, realmente muito importante, que você certamente conhece, que é o Evangelho de João, no capítulo 3, do verso 16 até o verso 21. Está escrito: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então aqui nós vemos a missão do Filho, a missão de Jesus, que é exatamente essa condição. Primeiro entendendo que Deus amou o mundo de tal maneira que pegou o seu Filho único, Jesus, unigênito, e enviou à terra para salvar o mundo desse estrago chamado pecado. Olha, é importante que você entenda que o pecado corrói, corrompe, destrói, estraga, destrói famílias, filhos, casamentos, relacionamentos, emoções, sentimentos, destrói as virtudes, destrói o caráter, destrói o homem. O pecado assola a humanidade, e é tudo isso que nós temos visto hoje em dia. Então ele diz assim, que Deus amou o mundo, a sua criação, aquilo que ele fez, de tal maneira que então a única maneira de salvar o homem era tomar o seu Filho e enviar ao mundo para, através da entrega da sua vida, do seu sacrifício, ele então resgatasse para si aqueles que ouvem a sua mensagem. E ele diz aqui, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então ele diz, quem nele crê não é julgado. Portanto, olha aí a dica, crer em Jesus. Crer em Jesus não significa só crer que ele existe, mas crer e receber a sua obra. Veja, é importante definições aqui. Quando você diz, eu creio em Deus, muito bem. O que significa crer em Deus? Quando você diz, eu creio em Jesus, ok, mas você tem recebido a obra de Cristo na sua vida? Você realmente acredita e você tem obedecido e se disposto a conhecer o Senhor? Isto é crer em Jesus. Não é só entender que ele existe e continuar com a sua vida fazendo aquilo que você quer. Veja o que está escrito aqui. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, não é? E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Lembra lá de Gênesis? Escolheram as trevas, escolheram fazer a vontade de Satanás, escolheram realmente aquilo que é contrário à vontade de Deus, amaram mais as trevas. Os homens rejeitaram a luz. E isso é muito interessante de nós estarmos meditando, porque em quantas vezes, em quantos momentos no dia, nós rejeitamos a luz? Sim, os princípios de Cristo, talvez no relacionamento com os nossos filhos. Talvez no relacionamento com o seu cônjuge.
Talvez como você tem tratado a sua esposa, o seu marido, como você trata dinheiro, como você trata as coisas. Talvez você pense que as coisas são suas, é meu. Então, o ego, as emoções, os sentimentos, é importante pensar sobre isso. Faz a diferença, essa reflexão, entre a vida e a morte. Porque crer em Jesus é aceitar a sua obra de redenção sobre a minha vida. O que te domina? O que domina as suas emoções? Talvez você é uma pessoa que fique irada, você não tem paciência, você não consegue realmente olhar para alguém, ter compaixão e ser benigno e ajudar e servir. Hoje se tem uma coisa que as pessoas fogem de todo jeito, elas gostam de ser servidas, mas a última coisa que a pessoa quer é servir alguém. Envolve tempo, envolve sacrifício, envolve, não é, algum tipo de prejuízo. Então o que as pessoas querem é olhar para si mesmo e falar assim, mas eu quero, eu preciso. As pessoas têm que ver minha necessidade, elas têm que olhar para mim, as pessoas têm que me amar, mas não há disposição. O que é isso? Da onde vem tudo isso? Ora, tudo isso vem do pecado, vem do ego, vem exatamente dessa condição de paralisação, dessa corrosão realmente aí, não é? Da alma e da mente e do coração. Por isso é que Jesus veio para libertar o homem. Jesus veio e ele se compara aqui à luz. O que a luz faz? Ela desfaz as trevas simbolizando o mal. Trevas que assolam a mente do homem, não é assim? Pessoas que vão dormir pensando no pecado, acordam dominadas pelo pecado, seus desejos são carnais, seus desejos são para o seu próprio ego, há um egoísmo, um orgulho exacerbado aí, não é? Tomando conta das pessoas nesse tempo. Então, todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que as suas obras não sejam arguidas, ou seja, a pessoa não quer cobrança, a pessoa não quer explicar nada, a pessoa quer viver do jeito que ela quer. Então, todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e ela não se achega na luz para que as suas obras não sejam manifestas. Olha aqui o que você vive, olha aqui como você vive. Olha aqui como está os seus relacionamentos, sua casa, seu casamento, a sua vida pessoal. Olha como você se sente. Olha como está você dentro de você mesma. As pessoas não querem isso, então elas substituem tudo isso por um passeio, por um momento, por uma... né? Não quero pensar sobre isso. É o que a sociedade vive nos dias de hoje. Mas o que está escrito aqui? Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Então ouça, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, ou seja, não seja destruído, mas receba a vida eterna. Porque quem nele crê não é julgado. Então chegou a hora de você olhar para a sua estrutura humana, perceber como você é falível, seus desejos são perniciosos e como está em Cristo uma vida eterna. Lembrando, nossa vida aqui, 70, 60, sei lá, 50, 80, 90 anos, não é? Mas e a vida eterna? Quanto tempo dura? Preste atenção, pondere sobre estas coisas que fazem toda a diferença para você, para o seu lar, para a sua casa, para os seus filhos, para o seu casamento. Pondere em valores. Estes valores estão descritos na palavra de Deus. Creia em Cristo. Deus te abençoe para que você viva exatamente por Ele e seu reino, por Cristo e a sua igreja e pela sua palavra, que é a verdade.